graça e a paz esteja sobre a vida de todos, amém? Antes de você se sentar, eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia, você que trouxe, lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 11, amém? Lucas 5, do 1 até o 11. Como de costume, eu vou trabalhar na nova versão internacional, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, queridos? Vamos lá. Uma boa noite também para aqueles que estão nos vendo agora de casa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam receber muito de Deus aí aonde vocês estão nos vendo nesse momento. A palavra de Deus diz assim, ó. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo 11. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por favor, vamos orar. Ah, querido Deus, como nós somos beneficiados por estarmos aqui nesta noite. Que alegria, Pai, estar diante da Tua palavra. Que alegria, Pai, poder estar diante da presença do Senhor neste lugar. E eu quero nesse momento pedir ao Senhor que através do Teu Espírito Santo possa se mover neste lugar. Possa trabalhar nas nossas vidas, possa nos convencer, nos influenciar, possa mudar a nossa opinião, mudar a nossa tradição, os nossos conceitos e princípios e até valores. Porque cada um de nós trazemos conosco isso, Senhor. Mas existe só um valor, só um princípio, só um conceito que é o Teu, Senhor. E nesta noite eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, de uma maneira muito íntima e particular, que o Senhor possa falar ao nosso interior. O Senhor possa nos convencer de algumas coisas que nós precisamos. Senhor, não nos fale aquilo que nós queremos ouvir, mas sim nos fale aquilo que nós precisamos ouvir. É tudo o que nós queremos, aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor tem toda a liberdade neste lugar de fazer do teu jeito e da tua maneira. Eu estou aqui nesta noite somente como um instrumento nas tuas mãos. Guia-me,
conduz-me em todo o tempo, e eu dou a Ti. Eu reconheço, Espírito Santo, o Teu trabalhar. Eu reconheço que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Podem se assentar. Essa mensagem, existem algumas coisas que Deus faz, né? E eu acho muito interessante o trabalhar de Deus, né? O mover do Espírito Santo mesmo. Eu tinha algo que Deus havia colocado no meu coração para ministrar, né? Na verdade, eu já tinha uma palavra bem adiantada, bem pronta já para ser ministrada. Mas nesses últimos dias, o Espírito Santo ele me levou para esse lugar, para essa mensagem. E queridos, quando Deus faz esse tipo de coisa, pode ter certeza que Ele quer falar com alguém. Eu não sei especificamente com quem Ele quer falar, mas talvez seja com uma pessoa, talvez com duas, talvez com todo mundo. Mas quando Deus me move, me leva para um outro tipo de assunto, que não era o assunto que eu estava trabalhando, fica muito claro para mim que Ele quer tratar com pessoas. Então que eu e você nessa noite sejamos essas pessoas que Deus quer tratar, amém? Que eu e você possamos abrir o nosso coração para recebermos aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Como nós temos falado, esse mês nós estamos trabalhando sobre fé, né? O tema que nós estamos trabalhando esse mês é fé, né? E fé é um assunto muito sério, porque eu vejo que nós muitas vezes confundimos muitas coisas e não entendemos claramente a fé, né? Nós não entendemos o que Deus espera de nós acerca da fé. E ao longo desse mês eu quero tratar um pouquinho com você sobre isso, para levar, né, para nos levar, na verdade, a vivermos em um nível mais profundo e mais intenso de fé na nossa vida com Deus, né? Na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, em todas as áreas. Eu creio que Deus queira que a gente dê um passo de fé nessa direção para vivermos coisas ainda maiores, amém? Esse texto que eu acabei de ler agora, ele é um texto muito lindo e ao mesmo tempo um texto muito usado, né? Eu vejo que muitas e muitas ministrações foram feitas já envolvendo esse texto, né? Mas neste texto, Jesus ele faz um pedido para esses homens, para esses discípulos, né? E esse pedido que Jesus faz para esses discípulos é o que eu quero que norteie a mensagem dessa noite, né? Ele diz assim para aqueles discípulos: vá para águas mais profundas. Ele vira para aqueles discípulos e ele fala, ele dá uma direção na verdade. E a direção é: vá para águas mais profundas. E nessa noite, o tema da mensagem de hoje é fé para obedecer. O mesmo Jesus, escute, o mesmo Jesus que estava ali com aqueles discípulos, naquele dia, na beira daquele lago, e falou com aqueles discípulos para que eles levassem aquele barco mais adiante, para que ele pudesse pregar a palavra, acredite, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que está aqui hoje. E esse mesmo Jesus que estava lá, e virou para aqueles discípulos e disse para eles: vá para águas mais profundas. É o mesmo Jesus que está dizendo para mim e para você nessa noite: vá para águas mais profundas. A questão é: nós temos fé para obedecer essa direção dada por Ele? Nós temos fé para praticar isso que o Senhor está nos pedindo? Eu anotei aqui 3 coisas que eu quero usar nessa noite para levar você a refletir um pouco mais sobre esse assunto. Eu elaborei aqui algumas coisas e eu quero
levar você nessa noite a refletir sobre esse assunto, fé para obedecer, né? E eu separei aqui essas 3 questões e eu quero começar pela primeira delas. A primeira questão que eu quero falar com você nessa noite é: pessoas que Cristo não as tem. Diga assim: existem pessoas que Cristo não as tem. Acredite, querido, existem pessoas que Jesus Cristo não as tem. E é interessante isso. Vamos voltar lá para o versículo 5 de Lucas 5, né? Lucas 5, 5. Olha que interessante. Simão, ele respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Queridos, essa daqui é uma boa representação de pessoas que Cristo não as tem. Veja, escute bem o que eu quero dizer para você. Você pode ter a Cristo, mas pode ser que Cristo não tenha você. Pastor, mas como que você pode dizer isso? Ou o que é Cristo não me ter? O que é Cristo não me ter? Querido, Cristo não ter a você é algo muito simples. Significa que Ele não tem domínio sobre a sua vida. Cristo não tem você quando Ele não tem domínio sobre a sua vida. Cristo não tem você quando Ele não tem autoridade sobre todas as áreas da sua vida. A sua vida é dirigida por você. A sua vida é conduzida por você, da forma que você acha que tem que ser, da maneira que você acha que tem que ser, do jeito que você quer que seja. Isso são pessoas que Cristo não as tem. Cristo não as tem, porque Ele não exerce governo sobre elas. Quando Jesus Cristo, Ele não exerce governo sobre a sua vida, Ele não exerce autoridade sobre a sua vida, Ele não tem você. Você pode até ter a Ele, mas Ele não tem a você. E isso é algo que eu e você precisamos entender, queridos. Porque muitos de nós estamos nos esforçando, e estamos nos esforçando, estamos nos matando, nos arrebentando, e as coisas não mudam na nossa vida. Existe até um ditado popular aí fora que diz assim: está nadando, nadando e morrendo na praia. É mais ou menos isso. Quando Cristo não tem a você, quando Ele não exerce autoridade sobre você, quando você não permite que Ele tenha governo e domínio sobre sua vida, você é alguém que cria as suas próprias regras, as suas próprias leis, os seus próprios princípios e valores, e você anda dentro deles. E uma coisa você precisa entender: não tem problema nenhum você fazer isso. Mas uma coisa você tem que entender: você está por sua conta e por sua ordem, sozinho. Porque aonde existe um rei e um reinado, as regras, os princípios e valores são estabelecidos por aquele rei. E nós andamos debaixo dessas regras e desses princípios e valores. Agora, quando eu saio debaixo disso, eu começo a andar de acordo com os meus princípios e valores. Então, a partir dali, Deus já não tem mais parte nisso comigo. E eu assumo o controle e a responsabilidade da minha vida. E isso é algo muito sério. Porque quando nós olhamos aqui, Pedro e os discípulos, eles estavam todos abalados com aquilo que eles estavam vivendo. Pedro sai para trabalhar, junto com seus colegas, e eles vão para um dia de trabalho normal, comum, como qualquer outro.
Só que naquele dia, infelizmente, eles voltam para casa de mão abanando. Eles não ganharam nada, eles não conseguiram pegar nada, né? E eu imagino a preocupação que rondava o coração deles diante daquele cenário que eles estavam vivendo. Contas para pagar, né? Situações, acordos para se cumprir. No entanto, que você olha um pouquinho adiante nesse texto, você vai ver que Pedro e os discípulos já estavam lavando as redes quando todo aquele cenário está acontecendo. E por que eles estavam lavando as redes? Eles já estavam se preparando para de noite voltarem novamente para uma nova tentativa de pesca. Assim é a vida, né? Assim é a vida deles, assim é a minha e a sua vida, de trabalho diário. Então aqueles homens estavam ali se preparando para novamente voltarem, né, para uma nova pescaria, para tentarem novamente ganhar o pão de cada dia, amém? Agora, uma coisa eu e você precisamos entender aqui. Dentro desse contexto aqui, um pouquinho antes, Jesus havia ido na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma. E Jesus cura a sogra de Pedro. Então Pedro aqui já conhecia Jesus. Pedro aqui já tinha visto um trabalhar de Jesus na vida de uma pessoa. Pedro já havia visto um milagre de Jesus na vida da sua própria sogra, dentro ali da casa dele. Então Pedro aqui, ele não conhecia, Jesus não era alguém que ele não conhecia. A questão é, Pedro, ele conhecia Jesus. Talvez Pedro até tinha Jesus, mas Jesus não tinha ele. E nessa noite, o que eu quero que você entenda, Jesus tem você. Jesus tem a você. Jesus hoje exerce domínio sobre a sua vida. Jesus hoje exerce domínio sobre a sua família. Jesus hoje é aquele que dita as regras dentro de sua casa. Sua família hoje anda debaixo das direções de Jesus, ou as decisões na sua casa, a sua família, ela mesmo decide por conta própria, ela mesmo toma as decisões dela e ela faz do jeito que ela acha melhor. Talvez aqui já esteja a resposta que muitos estão procurando. Querido, escute bem. Eu repito a você, enquanto Jesus não exercer governo sobre a minha e a sua vida, quem está estabelecendo o governo sou eu e você mesmo. E enquanto eu e você estivermos estabelecendo o governo sobre a nossa casa, nós corremos sérios riscos de levarmos a nossa família ao fracasso total, querido. Ao fracasso total. Talvez muitos de nós achamos até que estamos sendo bem-sucedidos. E escute o que eu vou dizer para você. Satanás, ele é tão sujo e tão astuto, que em determinados momentos ele até permite que você avance, que você cresça e se desenvolva, para que ele te engane, achando que você está indo muito bem e está no controle de tudo. Mas acredite, no momento certo, ele vem e dá o bote e destrói tudo. Existem coisas na nossa vida que Satanás, ele fica olhando de longe, e ele dá tempo ao tempo, e ele vai percebendo que você vai ganhando essa confiança em você mesmo, e você vai se achando capaz, e você vai se achando que pode, e tudo está no seu controle. Meu irmão, nada está no seu controle. Absolutamente nada está no seu controle. Nada está no seu controle. Diga assim: nada está no meu controle. Eu queria ver faltar um pouquinho de ar para você aqui agora, para a gente ver se estava no seu controle. Eu queria ver a terra tremer aqui agora, começar a tremer aqui na nossa frente aqui agora. O chão começar a se estourar aqui, se abrir, começar a tremer igual acontece fora, uns terremotos aí. Eu queria ver se estava no seu controle. Quando você recebe uma notícia no hospital de alguém que está enfermo, está no teu controle? Meu irmão, não se iluda. Nada está no meu e no seu controle, e nunca estará.
Mas eu e você, às vezes, nos esquecemos disso. E somos arrogantes a ponto de achar que está. Cuidado. Cuidado. A minha pergunta para você é: Jesus tem a você hoje? Pedro saiu para uma pescaria. Um bom pescador, um homem experimentado do mar. Não era um leigo, não. Era alguém que tinha muita experiência. E ele saiu e voltou de mãos abanando. Mas quando o governo e a autoridade de Deus se estabeleceu sobre ele, dizendo para ele: vá para águas mais fundas, e ele foi, o que foi que aconteceu na vida daquele homem, querido? O milagre de Deus veio sobre ele. O milagre de Deus aconteceu. Muitos milagres não acontecem na minha e na sua vida, não é porque Deus não quer, é porque eu e você não damos a Ele a autoridade dEle para ser exercida sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então, nessa noite, o primeiro assunto que eu quero passar é esse: Ele tem em você? Jesus tem a você? Ele tem o seu coração? Ele governa a sua vida hoje? As decisões que você toma hoje são decisões influenciadas por Ele? Foi Ele que disse para você vai ou não vai? Foi Ele que disse para você pare ou não pare? Foi Ele que disse para você haja assim ou não haja assim? E como nós falamos, irmãos, muitos de nós podemos pensar assim: mas pastor, Deus não fala dessa forma, Deus não fala dessa maneira. Ele não fala mesmo, querido. Porque se Ele olhar para mim e para você e ver orgulho no meu e no seu coração, e eu e você achando que podemos, esquece, você já está no controle da sua vida. Jamais Deus vai brigar com você pelo controle da sua vida. Ele simplesmente faz assim: Tó. Como um bom pai muitas vezes faz com o filho: você quer? Então vai. E daqui a pouco volta o filho chorando, arrebentado, destruído, e ele diz assim: eu não te falei? Eu não falei para você? Eu falei para você. Nós temos um pequeno lá em casa que parece que sabe de tudo, de todos os assuntos. Você vai falar para ele: não faça isso. Não, pai, você não entende do que eu estou falando. É verdade, eu não entendo mesmo. Você é o cara, você é bom, hein? Então vai lá. Vai lá, sabichão, faz lá. E daqui a pouco ele volta: ô pai, eu e você às vezes somos assim, querido. E muitas vezes a pergunta é: quando é que nós vamos obedecer a Deus? Amém? Uma segunda coisa que eu quero tratar nessa noite é a oportunidade dada por Jesus. Porque Jesus, Ele dá uma oportunidade a esses homens. E é isso que eu quero que você entenda. Agora vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá em Lucas mesmo 5, no versículo 1 até o 4. Olha que interessante isso, né? Ele fala assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Perceba que Jesus aqui, ele dá uma oportunidade para esses discípulos. E para Pedro, eu diria que ele não dá uma oportunidade. Para Pedro, eu diria que ele já está dando a segunda oportunidade. Porque a primeira ele já havia dado lá na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. Então com Pedro ali já era a segunda oportunidade. Amém? Agora, queridos, boas oportunidades são muito difíceis de acontecer na nossa vida.
E quando elas aparecem para nós, nós devemos agarrá-las. Nós não podemos desperdiçá-las de forma alguma. Nós não podemos deixar passar diante de nós oportunidades como essa. E o que eu quero dizer para você com isso? Jesus, preste bem atenção, Jesus estava ali num cenário como nós estamos aqui agora. Jesus, ele entra num barco, e ele simplesmente fala para os seus discípulos: afasta um pouquinho esse barco para mim. E eles vão e afastam esse barco. Até aqui, o que de sobrenatural tinha acontecido? Nada. Nada de sobrenatural. Eles só fizeram algo que Jesus pediu. E Jesus, ele prega a palavra, e após pregar a palavra, ele vira para os discípulos, e ele fala para os discípulos: vão para águas mais profundas, aonde as águas são mais fundas. E o que eu quero dizer? Eu quero trazer um paralelo para você aqui nessa noite. E que paralelo é esse que eu quero trazer? O que eu quero dizer para você é que o mesmo Jesus que estava lá naquele barco, nessa noite ele está aqui, e ele está pregando para mim e para você, e ele está dizendo para mim e para você: vá para águas mais profundas. E ele está me dando e está te dando uma oportunidade, e talvez essa aqui seja a sua última oportunidade. E muitos de nós não entendemos isso, porque a impressão que eu tenho é que sempre haverá um amanhã, e sempre haverá uma oportunidade. Agora, meu irmão, como você pode garantir que haverá o amanhã e haverá outra oportunidade? Porque talvez hoje seja o seu dia, assim como era o dia de Pedro e daqueles discípulos. Talvez hoje seja o dia da tua colheita. Talvez hoje, no mundo espiritual, Deus vai liberar uma bênção tal sobre sua vida, que ela nunca mais será a mesma. Mas a impressão que eu tenho é que nós pegamos o Evangelho e levamos o Evangelho para um lugar muito raso, muito simples. Não, aqui não é um contexto que aconteceu lá entre Jesus e os discípulos. Não, querido, você precisa trazer a palavra pela fé para os dias de hoje. Você precisa chamar à existência as coisas que não existem, como se já existissem diante dos teus olhos. Você precisa declarar a sua cura, a transformação, a mudança, o poder. Não é uma história. Eu não estou aqui falando de uma história. Eu estou falando de um Deus vivo, que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo sempre. E nessa noite, Ele quer sim mudar a vida de muitas pessoas. Agora, você tem fé para obedecer? Você tem fé para obedecer? Esse homem, ele estava diante de uma oportunidade. E queridos, eu acho isso muito lindo. Porque, escute, quando Jesus, Ele quer fazer algo na sua vida, preste bem atenção. Quando Jesus quer fazer algo na sua vida, sempre Ele vai te pedir algo. Diga assim: quando Jesus quer fazer algo na minha vida, Ele vai me pedir algo. Querido, Jesus vai te pedir algo, e nessa noite Ele está te pedindo já. Ele já está te pedindo. Olha que coisa linda. Ele pediu, lá no versículo 3, só um pedacinho desse versículo. Ele diz assim: e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Jesus, Ele pede para Pedro. Jesus quer fazer um milagre na vida desses homens. E quando Jesus quer fazer um milagre na vida desses homens, Jesus, Ele pede. E o que Ele pediu? Ele pediu para entrar no barco de Pedro. Jesus pediu também para entrar na vida de Pedro. Jesus também pediu para Pedro: abre a porta do seu coração, assim como a palavra de Deus fala lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Mas quem abre a porta, querido?
E nessa noite o Senhor está pedindo: você vai abrir, você vai deixar eu entrar na sua vida, você vai deixar eu entrar no seu barco, você vai deixar eu entrar na sua casa, você vai deixar eu entrar na sua família. A decisão é sua. Agora, meu irmão, quando Jesus te pede algo e você abre o seu coração para Ele, as coisas começam a mudar completamente. Preste bem atenção: quando Jesus te pede algo e você abre o seu coração para Ele, a partir dali, o governo dele se estabelece sobre a sua vida. Olha o que a palavra de Deus está dizendo ali, ó. Olha que interessante. Lucas agora, lá no versículo 4. Primeiro ele fala assim: Pedro, empurra o barco um pouquinho para mim. E ele vai e empurra o barco. E esse empurrar o barco nada mais é do que obedecer a Jesus, se colocar debaixo da autoridade de Jesus, abrir o coração para Jesus. E depois que ele faz isso, que ele abre o coração para Jesus, olha o que Jesus faz. Ele fala assim, ó: disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Até aqui, até esse momento aqui, Pedro estava no controle. A partir daqui, Jesus passa a estar no controle. Até aqui era a mão do homem. E quando era a mão do homem, ele era um fracassado. Mas quando Jesus entra, ele se torna um vencedor. E isso é muito sério. Talvez a sua vida hoje tenha fracassos, tenha frustrações, tenha derrotas. E por quê? Porque talvez Jesus ainda não está dominando a sua vida como ele deveria. E aqui ele vira e diz assim para Simão: vá para águas que são mais fundas. Ele dá uma ordem, ele ordena a Pedro. E aqui é onde eu quero entrar um pouquinho mais com você: as águas mais fundas. Isso mostra, preste bem atenção, águas mais fundas, mostra que existe um nível aonde os milagres acontecem na minha e na sua vida. Se eu for parar aqui e traçar um paralelo aqui, eu posso pegar, deixa eu ver se eu estou com tempo aqui. Eu posso pegar um paralelo aqui e nós irmos lá para um texto, que eu não precisa nem projetar, irmos lá para um texto de Ezequiel. E lá em Ezequiel, a Bíblia diz sobre um homem que é chamado por Deus para entrar nas águas. E ele fala sobre alguns níveis que aquele homem vai entrando no rio de Deus. Ele fala que primeiro ele entra nas águas e elas dão no tornozelo. E depois ele vai entrando e as águas vão dando nas canelas, e depois nos lombos, e vai chegar num determinado momento aonde as águas são tão fundas que o homem já não consegue mais pisar no chão. Querido, escute: em águas rasas, não é Jesus que está no controle, é você que está no controle. São nas águas fundas que Jesus está no controle da sua vida. E o problema é querer ir para as águas fundas. Quando você vai para as águas fundas, o rio te leva para onde ele quer, a correnteza te leva para onde ela quer. Você já não tem mais controle. Você pode até tentar nadar, você pode até tentar de alguma forma querer ter o controle daquilo, mas você não tem. Você pode tentar pisar no chão, mas você não consegue mais, porque a partir dali você está sendo conduzido por Deus. E sabe, meu irmão, escute bem, você pode sim escolher viver com as águas rasas. Você tem todo o direito de fazer uma escolha na sua vida. Não, eu quero viver superficialmente o Evangelho. Você pode. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que para você viver milagres,
não é nos níveis rasos que eles vão acontecer. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: você quer viver fé? Vá para águas mais profundas. E o que tem a ver essas águas mais profundas? O que tem a ver, pastor? Me fala um pouco mais sobre essas águas profundas. Tem a ver, querido, com a sua vida com o Senhor. Tem a ver com o nível de entrega teu com o Senhor. Tem a ver com o controle do Senhor sobre a sua vida. Meu irmão, escute. Muitos de nós queremos viver milagres, mas nem sequer oramos. Como Deus pode fazer um milagre na minha vida, se Ele nem sabe o que eu preciso? Preste atenção. Eu sonho em ter uma bicicleta, mas nunca pedi para Deus a bicicleta, e vou esperar que Deus me dê uma bicicleta? Não, querido. Nem meu pai terreno vai me dar, se Ele não souber. Quanto mais o celestial. Então eu preciso entender que se eu quero viver milagres na minha vida, eu preciso ir para águas mais profundas. E o que são águas mais profundas? São níveis espirituais mais profundos do que aqueles que eu tenho vivido. Eu não posso me contentar em estar na presença de Deus por alguns minutos. Eu não posso me contentar em abrir a Bíblia e ler ali 2, 3 versículos e está tudo certo. Eu não posso me contentar em fazer um jejum de 2 horas por semana e está tudo bem. Se você quer um milagre na sua vida, meu irmão, você precisa tomar um posicionamento. Você precisa ter uma atitude diferente. Você precisa ir para águas mais fundas. Aliás, eu diria, a ponto dessas águas serem tão fundas, de você mesmo gritar para você e dizer assim: isso é loucura. Isso é loucura. Aí você está num nível de águas profundas. Isso é loucura. Isso não é normal. Agora preste atenção, passar o dia inteiro orando, passar a semana inteira jejuando, se posicionando, isso é loucura mesmo. Isso é loucura mesmo. Agora isso tem a ver com águas mais profundas. Os que estão nas águas rasas se contentam com 2 horas de jejum por semana. Os que estão nas águas rasas ficam felizes em ler, e eu não estou menosprezando isso. Volto e repito, é uma escolha e uma decisão tua. Você escolhe como você quer viver sua vida. Muitos estão tão na água rasa que sabe quando eles abrem a Bíblia? Quando o projetor abre aqui na igreja, nos cultos. Ou quando trazem suas Bíblias no culto e abrem suas Bíblias aqui. Entende? Muitos oram quando nós oramos aqui no culto. E tem uma expectativa talvez no coração de viver grandes milagres. Meu irmão, você não entendeu, querido. Ou nós vamos para águas mais profundas, ou esquece. A ponto de Deus dizer assim para você: quanto você tem guardado na sua conta lá? Eu tenho 30 mil reais guardado na conta lá. Isso. Eu quero que você dê tudo isso na minha casa. Isso é loucura. Mas eu estou falando de alguma coisa normal aqui? Não, querido. Eu não estou falando de coisas normais. Eu estou falando de águas mais profundas. Se você pegar alguém que é raso na fé, e você dizer isso para ele, ele vai achar que você é um louco. Ele vai chamar você de bitolado, ele vai chamar você de maluco, ele vai colocar um monte de nome em você. Para esse tipo de conversa, você tem que ter com quem está na água profunda, querido. Quem é raso na fé não tem esse tipo de coisa. Vamos tirar um tempo para nós orarmos? Vamos. Quanto tempo nós vamos ficar orando? Acho que uns 7 minutos está bom para a gente orar. 7 minutos para orar, querido? 7 minutos você não consegue nem entrar na presença de Deus. Sabe, meu irmão, é loucura. Nós precisamos começar a entender esse tipo de coisa. Ou nós vamos para águas mais fundas, ou nós não veremos o poder de Deus.
ou nós vamos para águas mais fundas, ou nós não veremos as manifestações do Espírito Santo, o agir sobrenatural de Deus na nossa vida e no meio do povo de Deus. Nós não veremos, queridos. Nós veremos um evangelho raso. Nós veremos um evangelho raso, que é o que mais a gente vê nos tempos atuais. E também tem muitas pessoas que cometem erros gravíssimos. Quais são os erros gravíssimos? Tem gente que só falta colocar, tem gente, vou tirar 35 dias para orar no monte. Isso, aí só falta ele colocar um luminoso lá em cima no monte, com uma seta para ele assim, eu, fulano de tal, estou aqui 35 dias orando no monte. Perdeu tempo, idiota, ficou lá 35 dias sem comer, sem tomar banho, orando e gastou o tempo dele, porque Deus nem ouvia a oração dele, ouviu, porque a motivação dele está totalmente errada. Nós precisamos entender isso, queridos. Meu irmão, a nossa vida, ela precisa sair desse lugar de águas rasas e irmos cada vez mais para um lugar de águas mais fundas, porque ali é onde eu e você obteremos a revelação de quem Deus é. Olha o versículo 8 e 9, vamos lá no 8 e no 9. Quando Simão Pedro viu isso o quê? A grande pesca. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Somente, escute isso, somente em águas fundas eu terei revelação da glória de Deus. Somente em águas profundas eu terei revelação da glória de Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de servir a Deus? Porque nós não conhecemos a Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de termos compromisso com Deus? Porque ainda não nos foi revelado quem é Jesus Cristo de verdade. Nós seguimos a um Cristo que a maioria diz que ama, que é bom, que é isso, que é aquilo. Então vamos embora com a multidão e vamos seguir esse Cristo. A minha pergunta é: qual é a sua experiência com esse Cristo que está sendo pregado aqui hoje? Você o conhece de andar com Ele ou de ouvir falar dEle? Não, eu fiquei sabendo que Ele é bom, Jesus é bom. Então eu quero estar aqui com você porque Jesus é bom. Meu irmão, é por isso que nós temos tanta dificuldade de mudança na nossa vida. É por isso que as coisas não vão bem na nossa casa. É por isso que as coisas não vão bem na nossa carreira. É por isso que as coisas não vão bem no nosso ministério. Porque nós não conhecemos a Cristo. Eu estava meditando hoje em Efésios, e o apóstolo Paulo fazendo aquela oração que ele faz: eu peço a Deus que ilumine os olhos desses homens e mulheres, para que eles venham enxergar quem os chamou. E você precisa fazer essa oração, você precisa conhecer quem foi que te chamou. Meu irmão, quando você conhecer a Cristo, nada nessa terra tem mais valor do que Cristo. Dinheiro, poder, fama, ouro, prata, carreira, carro, casa, tudo é lixo perto de Cristo. Mas para isso eu preciso buscá-lo. Eu não posso ficar somente ouvindo: ai meu Deus, olha, ele falou essa noite. Não, você precisa conhecê-lo. Mas muito, meu irmão, você precisa lutar, prosseguir em conhecê-lo. Porque a cada dia que você o encontra, ele se revela mais a você. E aí, a partir daí, a sua vida é uma vida de total dependência dele. Sabe, queridos, se você me perguntar hoje se eu ando com a minha vida preocupado com o que comer ou com o que vestir, com o que viver, com qualquer outra coisa, isso não me preocupa. Isso não me rouba mais a paz, como me roubou um dia. Porque eu conheço Ele.
porque eu sei que Ele virá e Ele trará no tempo certo a provisão necessária, Ele entrará com o milagre. Agora, meu irmão, escute, para isso é necessário que você saia de um lugar de águas rasas e vá para um lugar de águas fundas. Se você está com as tuas aguinhas aí no tornozelo, meu irmão, você está no controle da sua vida, todinho seu, o controle é seu, você fala para onde você vai, você decide o que você quer fazer, você nem ora para perguntar para Deus se Ele acha que isso deve ser feito ou não, você decide por conta própria. Agora, quando você está nas águas mais profundas, aí, querido, a coisa fica difícil. Aí a coisa fica difícil, né? Há dias atrás, acho que 2 dias atrás, se eu não me engano, eu recebi uma mensagem de uma irmã que, né, visitou a gente aqui algumas vezes, e o pai dela teve um infarto, né, e precisou fazer de imediato um cateterismo, né, e ela me mandou uma mensagem. Ela falou: pastor, nós estamos muito preocupados aqui no hospital, intercede, nos ajuda em oração pela vida do meu pai, né? Eu falei: amém, pode contar com as nossas orações, eu vou colocar no grupo de intercessão e nós vamos estar orando e vai ficar tudo bem. Sabe, queridos, é nessa hora que nós vemos que não tem, você está entendendo? Agora nós vamos recorrer aonde? Agora nós vamos recorrer ao quê? Agora o que eu quero que você entenda, meu amado, é que eu e você, nós precisamos viver uma vida debaixo desse Deus poderoso e sob o cuidado dEle, constante nas nossas vidas. Do contrário, meu irmão, é você que está no controle e não Ele. Você continua desobediente e você continua ficando nas águas que são rasas. Amém? E uma última coisa que eu quero compartilhar com você, é uma terceira coisa que eu anotei aqui, é que eles entregaram de verdade a vida para Cristo. Eles entregaram de verdade a vida deles para Cristo. Olha que interessante isso, lá no versículo 10 e 11, os 2 últimos versículos que nós lemos. Ele diz assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Olha que lindo isso. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e Meu irmão, se eu fosse trazer para a realidade de hoje, porque nós temos que trazer para a realidade de hoje, seria mais ou menos isso. A você foi revelado a Cristo, e você chega lá no teu patrão e fala assim: cara, pode me dispensar aí que eu estou indo embora. Não, cara, mas você vai pedir a conta? Não, já estou pedindo a conta, tchau. E para onde você está indo? Eu estou indo seguir Jesus Cristo. É mais ou menos isso que eu estou dizendo, querido. É alguém que pegou a empresa dele, porque aqui eles eram empresários. Eles pegaram o ganha-pão deles, o que eles pagavam as contas, sustentavam sua família, eles jogaram de lado e simplesmente passaram a seguir a Jesus. Por que eles passaram a seguir a Jesus? Porque Jesus a eles foi revelado, querido. Quando Jesus for revelado a você, face a face, você nunca mais colocará outra coisa na sua vida, a não ser o próprio Cristo, meu irmão. E é muito bonito nós falarmos: eu amo a Jesus. A questão é, até que ponto você o ama? Até o ponto que você o conhece. Sabe, meu irmão, o dia que nós deixamos tudo para seguir a Cristo, que eu cheguei para Rose e falei para Rose: a partir de hoje, nós vamos servir a Cristo, e nós vamos viver pela fé. Eu tinha a minha esposa, um filho, uma casa para sustentar.
E eu não tinha um real sequer, para pagar uma conta sequer. E quando nós nos reunimos, quando o ministério começou, a primeira coisa que eu disse foi: eu não quero de forma nenhuma, em tempo algum, salário. Não quero. E aí algumas pessoas falaram para mim: mas como é que você vai pagar suas contas? Eu falei: depois que eu conhecesse Jesus, que eu conheci, meu irmão, fique tranquilo que Ele vai providenciar tudo e Ele vai fazer tudo o que a gente precisa. E sabe, queridos, até hoje é a mesma coisa. Algumas pessoas vêm para mim e dizem assim para mim: pastor, nós precisamos dar uma olhadinha, como é que vai fazer? Está as coisas tudo subindo, nós precisamos ver um negócio de salário. E eu sempre dou um perdido no irmão, falo para ele: não, depois a gente vai orar a Deus e a gente conversa sobre isso mais para frente. Vamos para frente. Aí uns falam assim para mim: pastor, mas você anda com o carro para cima e para baixo, como é que você põe gasolina, como é que você faz isso e aquilo? Fique em paz, meu querido. Deus providencia a gasolina, Deus providencia tudo. Irmão, preste bem atenção, querido. Enquanto você não entregar a sua vida para Jesus de verdade, você sempre vai confiar na força dos teus braços e não em Cristo. No resumo de tudo, é isso. Esses homens, eles eram homens como eu e você. A única diferença é que eles tiveram uma revelação na vida deles, diante dos olhos dele. Jesus disse para eles: vão para águas mais fundas. Eles foram para águas mais fundas, não tinham pegado nada a noite inteira. Jesus falou para eles: lança a rede agora. Eles lançaram a rede, e ao lançar a rede, eles viram o milagre sobrenatural de Deus acontecendo diante dos olhos dele, e aquilo ali foi o suficiente para que as escamas caíssem dos olhos deles, e eles largassem tudo para seguir a Jesus. A minha pergunta hoje é: o que te impede de largar tudo para seguir Jesus? E talvez você me olhando aqui, você possa me dizer assim: pastor, para você é muito fácil, né? Porque você está aí, você vive da obra, você vive fazendo a obra. Mas acredite, eu estava sentado no mesmo lugar que você, num domingo às 16 horas da tarde, quando o Espírito Santo falou aqui, ó: por que você não larga tudo para me servir? E eu respondi assim para ele na primeira vez: eu não tenho como largar tudo para te servir, porque eu tenho que sustentar minha família. E o Espírito Santo, não contente, era como se ele dissesse para mim: essa resposta que você me deu, desconsidero. E ele fez a mesma pergunta de novo: por que você não deixa tudo para me seguir? E eu respondi para ele novamente: Senhor, o Senhor sabe, eu tenho que pagar as minhas contas e sustentar a minha família. E ele, não contente, novamente, pela terceira vez, ele fez a mesma pergunta para mim. Ele disse: por que você não larga tudo para me servir? E eu disse para ele: Senhor, eu largo. Senhor, eu largo. Senhor, eu largo. E a Rose estava sentada do meu lado. A Rose não tinha visto nada, a Rose sentada do meu lado. Nós estávamos num auditório e eu falei: Senhor, eu largo. Senhor, eu largo. Eu largo, Senhor. Eu largo tudo. Tá resolvido esse assunto. E naquele dia eu saí daquele lugar, e eu fui para uma chácara, e eu fiquei alguns dias na presença de Deus naquela chácara. E lá naquela chácara eu fiz um acordo com Deus. E você pode dizer assim para mim: isso é loucura, pastor. Mas eu nunca falei para você que eu era normal. Eu nunca falei para você que eu era racional. Eu nunca falei isso. Sou louco, assumo que sou louco e está tudo certo. E lá naquela chácara, eu me lembro claramente, eu fiquei assim, ó, do jeito que eu estou aqui, ó. E eu falei assim: Deus, nós vamos fazer um acordo aqui agora. O senhor fica de frente comigo. E era como se Deus falasse para mim assim: tô aqui, filho, tô aqui. O que você quer? Eu estendi minha mão no ar e falei para ele assim, ó: eu cuido das tuas ovelhas, mas o Senhor cuida da minha família. E Deus falou aqui dentro do meu coração, de uma forma muito clara: acordo fechado. Acordo
fechado. Isso era uma sexta-feira. E eu saí de lá num sábado por volta de meio-dia daquele lugar, porque eu tinha um compromisso na igreja que nós congregávamos. E quando eu cheguei na igreja que nós congregávamos, às 7 horas da noite para o culto, eu dei de frente com o irmão na entrada da igreja. E ele disse assim para mim: Rogério, eu preciso falar com você agora. E eu disse para ele: agora não dá, porque eu tenho que resolver algumas coisas, eu tenho um compromisso lá dentro. Ele falou: não, cara, você não entendeu, eu tenho que falar com você agora. Eu falei: mas o que foi, cara? Fala de uma vez. Ele falou assim, ele pegou um cartão, ele colocou dentro do meu bolso e ele falou assim para mim: Deus falou comigo, e a partir de hoje o seu carro só anda com esse cartão aqui. Combustível no seu carro é com esse cartão aqui. Você não abasteça mais o seu carro com dinheiro nenhum, porque Deus mandou cuidar de você. Bonito ouvir isso, não é, irmãos? Gostoso, arrepia, não arrepia? Mas precisa-se de fé para viver isso. Não é fácil, mas eu estou diante de você, diante dos teus olhos, dizendo para você que esse Jesus que estava com Pedro era o mesmo que estava comigo na sala daquela chácara lá em Jarinu, naquele dia, que fez um acordo comigo e um trato comigo, e daquele dia em diante Ele nunca me abandonou, nunca me deixou, e até hoje Ele sustenta a minha família, a minha casa, e não nos deixa faltar absolutamente nada. Eu cuido do rebanho dele e ele cuida da minha família. Se você perguntar para mim, como que seu filho estuda numa escola particular, pastor? Boa pergunta, né? Às vezes eu estou ali na fila pensando ali, né? Às vezes a gente está na fila. E irmãos, aí no colégio que o Isaac estuda, por exemplo, é um colégio de gente com bastante dinheiro mesmo, né? E às vezes a gente embica ali naquela fila ali, e tem gente com dinheiro, né? E aí, você até às vezes se sente assim, né, menorzinho, né? Mas esses dias eu embiquei naquela fila, e eu fiquei olhando assim, né, irmãos? Eu tirei a cabeça para fora, dei uma olhadinha de carro em carro, virei, olhei para trás de carro em carro, e eu pensei assim comigo: qual desses carros aí Deus paga a escola do filho? Falei: glória a Deus, porque eu posso dizer que o meu Deus paga o do meu filho, aleluia. Eu não tenho condição, eu sou um nada, eu sou um ninguém, eu não tenho condições nenhuma de estar aqui, mas o Deus que eu sirvo disse para mim um dia: se você deixar tudo por mim, eu cuido de você e cuido da sua família, e até aqui Ele tem sustentado e tem cuidado. E eu posso dizer para você, meu irmão, nós iremos muito, mas muito longe, muito adiante, e eu sei que em todo o tempo Ele estará nos sustentando e cuidando de nós. E isso não é para mim, isso é para mim e para você, meu irmão, para todos nós, porque Deus não tem filhos preferidos. Ele quer que eu e você assumamos um compromisso com Ele e possamos ir para águas mais profundas. Chega de um evangelho raso, chega de águas nas canelas, chega de teorias bíblicas. Nós precisamos de um evangelho profundo. Nós precisamos de experiências com um Deus vivo. Do contrário, meu irmão, você vai ver muita gente avançar, muita gente romper, mas talvez você vai ficar ali, assistindo acontecer na vida dos outros. Mas você vai ficar do mesmo jeito que Pedro estava, frustrado, desanimado, preocupado, porque os problemas não saem da sua vida. Nada, 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 e morre na praia. Pastor, mas eu estou fazendo, tá? Então faça mais, então faça diferente, então tome uma posição. Tome uma posição. Nessa noite, queridos, o recado de Deus para nós é esse: vá para águas mais profundas.
Vá para águas mais profundas. Os milagres estão nas águas mais profundas. Meu irmão, é muito fácil pedir para os outros orar por nós. E eu não estou dizendo que nós não temos que pedir, mas nós precisamos nos posicionar e buscarmos o nosso milagre. Acorde de madrugada, jejue o dia inteiro, se levante de oração, faça um voto com Deus, se doe a Deus, se posicione em Deus. Ora por nós, pastor. E eu volto e repito, não tenho problema nenhum de orar por você. Se você pedir para mim, eu vou orar. Mas meu irmão, não é possível que você está passando por tudo isso e ainda não tenha coragem de buscar a Deus de fato como tem que buscar. Sabe, nós precisamos tomar uma posição. Eu poderia dizer inúmeros homens da Bíblia aqui. Quantos deles viveram coisas assim absurdas? Deus pega um homem chamado Gideão e manda ele com 300 homens contra um exército de 10 mil homens. Qual era a chance dele ganhar, irmãos? Diga zero. Mas a Bíblia diz que ele saiu de lá vitorioso. E aí eu pergunto para você, você acha mesmo que o seu problema é grande? Grande é o teu Deus, poderoso é o teu Deus, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus de milagres. E Ele quer que eu e você tomemos uma posição, ou do contrário, nós continuaremos vivendo a mesma coisa, irmãos. Nós vamos entrar culto após culto, vigília após vigília. E aí, meu irmão, pastor, sabe, querido, faça como Jacó. Fale para Deus. Hoje, Deus, hoje a minha vida muda. Hoje, Deus, hoje nós vamos sair na mão. Mas hoje a minha história muda. A partir de hoje o Senhor vai fazer coisas diferentes na minha vida. Meu irmão, se você quer resultado diferente, faça coisa diferente. Se você quer mudança na sua vida, comece a mudar a sua postura e a sua atitude. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo. Há dias atrás eu fui fazer uma visita para uma família abençoada. Que visita tremenda. Amei fazer aquela visita. E aí eu estava conversando, pensa num homem conhecedor da Bíblia, profundamente conhece a Bíblia, e está ali, e um versículo, e 2 versículos, e mais versículos, e um conhecimento tão profundo, né? E eu, ali tomado pelo Espírito Santo, eu virei para ele e eu disse assim para ele: rapaz, você precisa conhecer o autor desses versículos, assim como você conhece esses versículos. O dia que você conhecer o autor desses versículos, assim como você conhece esses versículos, a sua vida, cara, vai explodir, porque todo esse conhecimento que você tem vai levar o evangelho para os 4 cantos desse mundo, cara. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos sair do lugar raso. Eu não sei qual é a sua vida hoje. Talvez é o seu emprego, talvez você está com medo, talvez alguma coisa que você está vivendo na sua vida que te prende a isso. Meu irmão, eu só confio naquele que eu conheço. Talvez você precisa conhecer mais a Deus para confiar mais nele. E Deus está propondo para mim e para você nessa noite: venha, filho, venha para águas mais profundas e você vai me conhecer. Venha para águas mais profundas e você vai ver um ambiente de milagre na sua vida. Não é nas águas rasas, é nas águas profundas, meu irmão. Uma família que se levanta e diz: a partir de hoje, em casa,
nós vamos jejuar e orar até que esse quadro se mude. A partir de hoje nós vamos nos levantar em oração e jejum até que essa situação se resolva. Isso não é visto mais. Isso pouco acontece, irmãos, porque nós estamos nas águas rasas. Amém. Fé para obedecer. Fé para obedecer. Eis que a palavra de Deus foi lançada sobre vós, e nessa noite a decisão é sua. Você quer viver milagres? Exerça a fé e obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Deixa o teu Ló, deixa o teu Isaac, deixa o teu conforto. Larga esse conforto, larga tudo isso, larga a sua opinião de lado, larga as suas axiologias de lado, larga os seus conhecimentos de lado, joga tudo no lixo, em troca do conhecimento de Deus, em troca da vontade de Deus, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Fale: Espírito Santo, eu jogo tudo fora, porque eu quero só uma coisa: o Senhor na minha vida, o Senhor na minha família, o Senhor no meu ministério. Muda tudo, vira de ponta cabeça. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas enquanto eu preparava essa palavra, alinhava essa palavra, o Espírito Santo, ele ministrava ao meu coração, dizendo que muitos aqui estão preocupados, frustrados. Muitos, não é um, são muitos que estão preocupados e frustrados. E o recado de Deus para você nessa noite é: primeiro, abra o seu coração para Ele, porque Ele está pedindo: abra o teu coração para mim, e deixe eu governar a sua vida de verdade. Deixe eu governar 100% a tua vida daqui para frente. E depois, vá para águas mais profundas. Saia do raso, meu irmão. Talvez você tenha anos e anos de convertido, mas alguma situação, alguma circunstância tirou você lá das águas profundas e trouxe você para as águas rasas. E hoje você está com as águas no teu tornozelo, e você sabe disso. Essa noite o Senhor está falando: deixe tudo e vá para águas mais profundas. Meu irmão, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Deus quer fazer milagres na vida de pessoas aqui hoje, e também daqueles que estão em casa, mas tudo depende de uma decisão minha e sua: obedecer. Fé para obedecer. Não adianta dizer aqui que vai entregar, mas quando chegar na tua casa, você vai pegar na sua mão de novo. Lembre, Deus não se aproxima de pessoas assim. Deus não se envolve com pessoas assim. Ou Ele governa, ou você governa. Ou Ele reina, ou você reina. Ambos não reinarão. A decisão é tua. Pai, querido Espírito, até aqui, Senhor, eu fiz como o Senhor me pediu, mas eu creio que ninguém melhor do que o Senhor para testificar aos corações. E eu sei que nesta noite, Espírito Santo, grandes coisas o Senhor fará. Eu não tenho dúvidas disso. Espírito Santo, confronta
Confronta o coração desses homens e mulheres, aqueles que estão indecisos, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão sem fé. Confronta o coração deles, porque um dia eles tiveram fé, porque um dia eles tiveram coragem de largar tudo, mas hoje eles estão presos nas coisas terrenas e se esquecendo das coisas do alto. Mas que o Senhor, nesta noite, possa confrontá-los de uma maneira muito íntima e particular ali no coração de cada um, levando eles a um lugar de conflito e de mudanças. Até aqui, como eu disse, eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego nas tuas mãos cada coração que está aqui, cada coração que está em casa nos ouvindo nesse momento. Eu sou grato ao Senhor, eu sou grato ao Senhor por nos dar a oportunidade de chamar a nossa atenção com a tua palavra, para que possamos, dentro de um tempo, ainda nos arrependermos e mudarmos o curso da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Graças nós te damos por ela, em nome de Jesus, amém.